Olá pessoal, então nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como a gente monta um layout que foi feito no Photoshop em HTML e CSS. Tá, o layout que eu vou montar, esse layout aqui é um layout simples, mas tem algumas complicações aqui na hora de programar. Eu estou aqui com o Photoshop CS6, o meu arquivo está dividido aqui em pastas, eu criei pastas aqui para as camadas, para organizar melhor, né, as camadas no Photoshop. Então a gente tem ali uma camada com esse fundo em degradê aqui em cima. Quando eu tiro a visualização dá para ver a logo, a parte do menu, a parte do banner, a parte das notícias, a parte do rodapé e aqui o fundo branco. Ok, esse é o meu Photoshop. Eu vou montar esse arquivo lá no Notepad++. Então estamos aqui no Notepad++, tem um arquivo novo, já vou salvar ele como index.html. Então aqui, index.html. Vou criar um outro arquivo e salvar ele como style.css. Porém eu vou criar aqui uma pasta chamada CSS para organizar melhor nossos arquivos. Então style.css. Ok, no HTML aqui eu vou criar uma estrutura básica do HTML, HTML/HTML, head/head, colocar aqui o título, title/title, e vou criar também aqui o elemento body/body. Ok? Então tem aqui a estrutura básica. O que eu preciso fazer agora é linkar esses dois arquivos, o CSS com o HTML, para que ele funcione, né, as regras que eu colocar lá funcionem aqui no HTML. Então vou criar aqui o elemento link. O elemento link só tem uma tag, então a gente fecha ele com essa barrinha. Então link relativo a uma folha de estilos style sheet do tipo text/css, e o href é a referência para o arquivo externo que a gente quer linkar. No caso ele está dentro da pasta CSS, então css/style.css. Ok? Então já temos dois arquivos, estão linkados. Vamos lá para o Photoshop para começar a ver como é que a gente vai montar isso. Bom, estamos aqui no Photoshop. Eu vou começar a montar o site pelo fundo, né? Então tem esse degradê aqui em cima. A gente vai pegar só um pedaço desse degradê e pedir para que ele se repita no topo da página. Então eu vou selecionar só um filete aqui desse degradê. Com o Ctrl eu vou pressionar no quadradinho da camada do fundo, ele vai selecionar todo o degradê. O degradê vai daqui de cima até aqui embaixo, mais ou menos. Vou selecionar aqui a ferramenta letreiro retangular, botão direito vou clicar em cima e vou pedir para transformar essa seleção. E vou selecionar apenas um pequeno pedaço, dá um Enter aqui para confirmar, apenas um pequeno pedaço desse fundo. Vou aqui em imagem, cortar, ele vai cortar essa imagem e eu vou salvar para a web. Como JPEG, qualidade 100, dá 475 bytes, é pouco, então vamos lá. Então eu vou criar aqui na nossa pasta uma outra pasta chamada imagens e vou salvar o fundo. Vou salvar essa imagem como fundo. Então salvar. Aqui no Photoshop vou dar um Ctrl Alt Z para voltar aqui nossa tela, Ctrl D para desselecionar e vou lá para o Notepad++. Então a gente vai colocar um fundo aqui no body. No arquivo style.css, então eu vou criar um seletor do elemento body, uma regra para o elemento body. Tá? Então eu vou dizer aqui que o fundo, o background desse elemento, né, vai chamar uma imagem, que é a imagem que está dentro da pasta imagens, porém o nosso CSS está dentro de uma pasta chamada CSS. Ele precisa sair da pasta CSS, então, pontinho, pontinho, barra, entrar na pasta imagens e lá pegar o arquivo .jpg. Também vamos pedir para esta imagem se repetir
no eixo X, ou seja, horizontalmente na página. Então vou salvar, vou para o arquivo HTML e vou executar esse arquivo no navegador. Então veja lá que a imagem já está se repetindo no eixo X, tá? Esse degradê aqui em cinza. Ok? Então vou voltar agora lá para o Photoshop e vamos continuar a montagem. Então a gente vai começar por essa parte. Essa parte aqui lá na programação, eu vou montar aqui uma caixa, né, usando o elemento div. Vou montar essa caixa aqui. Dentro dessa caixa eu vou colocar uma outra caixa, tá, para o logo. Provavelmente eu vou usar aqui o elemento H1 e vou montar uma caixa aqui também para o menu, para o elemento UL, né? Vou usar aqui o elemento UL, ok? Então eu preciso da marca recortada e essa parte aqui eu vou fazer lá na programação, não precisa de imagem. Então vou tirar esse degradê aqui, vamos ver. Essa imagem aqui, ela não tem fundo. Então eu vou recortar essa imagem. Então com o Ctrl pressionado, vou clicar no quadradinho da camada da logo também. Vou salvar ela sem fundo nenhum. Então para tirar a visualização de todas as outras camadas, eu posso fazer assim, ou posso clicar com o Alt pressionado no olho aqui da camada logo, some todas as outras e fica a visualização somente da logo. Vou pedir para cortar, a imagem cortar, vai recortar no limite aqui da seleção. E vou salvar também o arquivo para o web, só que agora eu vou salvar como PNG24, que ele preserva a camada alfa, ou seja, a transparência do fundo. Vou pedir para salvar, aqui mesmo dentro da pasta imagens, vou salvar como logo. Então salvar, Ctrl Alt Z para voltar no layout anterior, com Alt de novo, se você pressionar nesse ícone, volta toda a visualização da página. Ctrl D para tirar aqui, para desselecionar, né, o logo que a gente tinha selecionado, e vamos lá montar então a nossa página. A gente vai começar montando aqui uma caixa com 800 pixels de largura. Veja ali que eu vou aumentando, ele vai marcando. Então 800 pixels de largura e 140 pixels de altura. Estou fazendo aqui mais ou menos, né? Você pode ver isso daqui também pela janela Informações. Janela Informações. Aqui você vai ver a largura e a altura da sua seleção. Ok? Atalho F8. Então vamos continuar lá. Então aqui dentro do body eu vou criar o elemento div. Div barra div. Vou dar um identificador para esse. Deixa eu dar um enter aqui. Vou dar um identificador aqui para esse div. Um ID chamado header. O topo do site, ok? Vou salvar, vou lá no style.css e vou criar então uma regra para esse div header. As regras são então largura, width, que eu vou colocar 800 pixels, altura, height, que eu vou colocar, deixa eu ver aqui a altura, 140 pixels. 140 pixels para arredondar. Vou colocar uma cor de fundo só para a gente poder visualizar como é que está ficando esse div. Então veja lá, vou colocar aqui um vermelho. Então salvei, tenho aqui a regra, estou no index, vou no navegador e vou atualizar a página com F5. Então veja lá, está o header. Para centralizar ele na tela, a gente vai lá na regra e coloca este código aqui, margem alto. Vou colocar dois valores. O primeiro vale para cima e para baixo, 0 pixel. Não tem margem em cima nem embaixo. E o segundo valor, que é o alto, ele cria automaticamente uma margem na esquerda e na direita do mesmo tamanho, fazendo com que o elemento fique no centro da tela. Salvei, vou atualizar F5. O elemento agora vai para o centro da tela. Ok? Já vimos que ele está lá. Vou tirar aqui a propriedade de cor de fundo. Ok, vou atualizar lá, ele vai sumir, mas ele continua aqui, porém ele não tem cor, a gente não consegue ver. Vou para o index.html e aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um elemento H1.
Eu vou colocar o logo dentro do H1 porque o logo é o título, como se fosse um título do site, então eu vou colocar a imagem aqui dentro. Então img source, né, código para buscar a imagem no HTML, também só tem uma tag, então fecha na mesma tag. Então o HTML tem que entrar na pasta imagens e pegar o arquivo logo.png. Vou salvar e vou atualizar. Então está lá a logo dentro do elemento div header dentro do H1. Ok? Então pode ver que a logo aqui ele tem um espaço do topo do site de mais ou menos 30 pixels. Então a gente vai dar essa margem aqui no elemento H1. Então eu vou criar a regra, vou criar dessa forma agora. Ó. Div header H1. Então uma regra para todo H1 que estiver dentro do div header. Vou colocar aqui margem top 30 pixels. Salvei, Ctrl S. Eu vou atualizar, então ficou com uma margem do topo de 30 pixels. Agora eu vou criar esse menu aqui. Ok, eu vou criar esse menu. Todo menu que a gente cria é uma lista de links. Então, esse menu não é diferente, ele vai ser uma lista não ordenada, o L Unordered List. E dentro eu vou colocar os itens. Então, quantos itens eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 itens. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ctrl D, você duplica a linha. Ok, então vamos ver os nomes. Home, empresa, serviço, portfólio, contato. Tudo letra minúscula, tudo letra minúscula. Home, empresa, serviços, portfólio, contato. Salvei, vou atualizar no navegador. Então olha lá, está aqui a nossa lista, ok? Tem algumas coisas que a gente tem que mudar aqui ainda, certo? Colocar ele aqui, todos os elementos na mesma linha e nessa posição aqui dentro do elemento header. Ok, então vou dar aqui uma ID para essa lista. Vou dar uma ID chamada nave, de navegação. Ok? Então eu vou pedir para que a lista do elemento com ID nave tenha algumas propriedades. Primeiro, que suma aqueles marcadores, list style. Vou colocar aqui nome. Salvei, vou atualizar. Vai perder os marcadores e ele tem um espaço aqui, ó. Vamos dizer que aqui a borda ele tem um espaço até os elementos que é uma margem interna do lado esquerdo da lista. Tá? A propriedade que faz margem interna é o padding. Do lado esquerdo, tracinho left, hífen left. Vou zerar essa margem. Por padrão, ele já tem a lista já tem essa margem. Vou zerar ela. Então ele vai ficar aqui, ó. Opa, F5, na mesma linha aqui do outro elemento. Vou pedir para que esses dois elementos fiquem na mesma linha. Tanto o H1 quanto o nave, eles usam display block, né? Eles usam essa propriedade aqui com este valor, display block, o que bloqueia a linha, não permite com que esses dois elementos fiquem na mesma linha. Tá ok? Eles já usam essas propriedades. Eu vou colocar aqui só para a gente poder visualizar. Mas se não colocássemos, ia funcionar dessa forma. Esse elemento aqui já é aplicado por padrão no H1 e no UL. Então eu vou colocar aqui no H1. Vou pedir para ele flutuar à esquerda. O float faz com que o bloqueio de linha pare de funcionar. Ok, eu não vou explicar aqui a fundo os elementos, senão vai ficar um vídeo muito longo. Tem outros vídeos que você pode procurar no YouTube, lá em Edutoria. Procura por Edutoria, vai ter outros vídeos que explicam isso melhor, ok? Então, vou colocar float left aqui nos dois. F5, agora os dois conseguem ficar um do lado do outro na mesma linha. Ok, vou pedir para que se crie uma margem no elemento L do lado esquerdo para que afaste essa lista do elemento H1. Pedir para que se crie uma margem de 180 pixels do lado esquerdo da lista. Então, margem do lado esquerdo da lista, 180
pixels. Salvei, Ctrl S e vou atualizar. Então tem uma margem de 180 pixels. Vou pedir agora para que todos esses elementos fiquem na mesma linha. O elemento LI, que a gente está usando aqui para os itens de lista, também usando display block fazem com que eles fiquem em linhas separadas, porque a linha está bloqueada. Então eu vou criar aqui um seletor para o elemento LI. Então todo o LI que estiver dentro da UL com ID nave, eu vou pedir então para flutuar, ou seja, para de funcionar o bloqueio. Salvei, vou atualizar. Então estão todos na mesma linha. Vou criar um espaço entre eles, que é esse espaço aqui, F8, de mais ou menos 50 pixels. Então, vou colocar aqui a margem, cá na direita, right, de 50 pixels. Salvei, Ctrl S e atualizei. Então veja lá. Ele pulou para baixo aqui porque não coube dentro do div topo e acabou pulando de linha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a margem ser do lado esquerdo. Ok? E aí eu tiro 50 pixels aqui, porque o primeiro elemento vai ter 50 pixels de margem do lado esquerdo. Então vou tirar daqui 50 pixels, vou deixar com 130, para que ele caiba lá. Então agora ele cabe aqui. Então agora a margem está sendo dada do lado esquerdo de cada elemento e não do lado direito. Porém eu tirei daqueles 180 pixels, eu tirei 50 pixels para que continuasse do mesmo tamanho aqui. Então 130 mais 50 deu 180 da mesma forma. Ok, ele está aqui com a letra Times New Roman, que é o padrão desse navegador, né, da maioria dos navegadores. Eu vou pedir para que todos os textos do site, da página, fiquem com o mesmo tipo de fonte, fonte family, que a Arial é o padrão que eu estou usando nesse layout. Vou salvar e vou atualizar. Então já está com a fonte Arial, ok? Tá? E aí agora eu vou configurar os links. Então a gente fez uma lista de itens aqui, porém a gente não disse ainda que eles são link. Então eu vou transformar cada um desses itens em uma lista, em links, ok? Barra A. Vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ok, agora todos eles são links. Veja lá, ficou até azul e sublinhado, ok? Então eu vou também criar uma regra, vou estilizar esses links. Vou criar um seletor aqui para o link. Então o L nave A. Todo elemento A que estiver dentro da UL nave vai ser conforme eu descrevi aqui as propriedades. Então text decoration none. Isso faz com que o sublinhado suma do link. F5, olha lá, perdemos o sublinhado. Vou colocar uma cor aqui. Vou pegar a cor lá no layout do Photoshop. Cliquei aqui. Vai aparecer aqui a cor. Vamos ver se é preto. Não, é um cinza escuro. Vou pegar aqui o código da cor. Ctrl C. Ok, né? O código hexadecimal. E vou colocar aqui no CSS. Então, color. Cerquilha, hashtag. E o código da cor. Salvei. E vou atualizar a página. Então já fica da mesma cor que tem lá. Outra coisa que acontece é que a gente tem aqui um espaço do topo, certo? De 80 pixels. Até um pouco mais aqui. Eu vou dar um espaço de 80 pixels. Porque a gente já tem um espaço aqui, né? Opa, navegador, a gente já tem um espaço aqui que é uma margem do elemento UL, se eu não me engano. Vamos tentar tirar? Então, seletor do elemento L. Margem top 0 pixels. Salvei e vou atualizar aqui na página. Olha lá, 0 pixels. Então, eu vou trocar ali para 80. E vamos ver. Olha lá. Ficou uma margem de 80 pixels do topo da página.
Tem mais um pouquinho de margem aqui, que é o elemento body que dá essa margem em todos os lados. Vou zerar essa margem, todas as margens que o elemento body dá no site. Margem 0 pixel. Salvei, veja como vai subir um pouquinho. F5. Então o body perdeu a margem que ele estava dando ali, ok? Agora sim, quando eu passar o mouse em cima dos elementos, eu quero que apareça essa borda aqui no topo. Quando a página estiver ativa, eu quero que fique com essa borda laranja. Então, o over do mouse fica com a borda no topo amarelo e a página ativa fica com a borda laranja. Então, isso é no elemento A. Eu vou criar aqui então border top. Vou colocar aqui, deixa eu ver a espessura dessa borda, Ctrl, cliquei, F8, 5 pixels. Então uma borda de 5 pixels, sólida, né? Uma linha reta, e a cor, aquele amarelo, FC 0. Salvei e vou atualizar. Só que eu coloquei em cima de todos os elementos A. Eu só quero quando passo o mouse em cima. Então vou fazer diferente. Vou colocar aqui assim. O L, nave, A, somente quando passo o mouse em cima, hover. Então 2 pontos hover, não tem espaço aqui, ok? 2 pontos hover. E esse atributo só vai valer quando o mouse passar por cima do elemento. Salvei, atualizei. Então agora quando o mouse passa por cima do elemento, ele cria aquela borda. Uma coisa importante que a gente esqueceu de colocar aqui é lá no HTML colocar o doctype, para que em todos os navegadores as propriedades se comportem da mesma forma. Faltou uma exclamação aqui. Ok, salvei, vamos atualizar, ver se muda alguma coisa. F5, não, tudo beleza. Ok, então quando o mouse passa em cima, fica amarelo. Quando a página está ativa, no caso aqui vamos dizer que é a home, aqui vai ficar laranja. Porém ainda tem um espacinho, tem um espaço um pouco maior aqui entre o texto e o elemento. Em cerca de, deixa eu aproximar aqui, lupa, aproximar aqui, cerca de 8 pixels. Então tem uma margem interna em cada elemento A, né, na parte do topo, padding top, margem interna no topo, de cerca de 8 pixels. Salvei, F5. Então agora a borda fica um pouco mais para cima lá, ok? Então vamos criar agora a página ativa, né, o link da página ativa. Então eu vou colocar aqui, vamos supor que é a home, eu vou colocar uma classe ativa. Então quando o link tiver essa classe, vai ficar com a borda laranja. Então vamos criar essa regra lá no CSS. Vou criar aqui embaixo. O L, nave, A, com a classe ativa. Ok? Vou pegar aqui a mesma propriedade, que é a propriedade da borda no topo, e vou mudar aqui a cor, 9, que deu laranja. Salvei e vou atualizar. Então a home está ativa, fica laranja, ok? E nas outras, quando eu passo o mouse, aparece aquela borda amarela. Ok, vamos continuar então com o nosso layout. Então a gente vai criar aqui agora embaixo do div header, eu vou criar o div banner com 800 por, vamos ver aqui o tamanho da imagem, abrir aqui a pastinha do banner, com o Ctrl eu vou clicar aqui no retângulo, até ficou um pouquinho maior aqui, vou colocar a imagem aqui, Ctrl D, um pouco mais para a direita. Vou aumentar ela um pouquinho aqui, vamos fazer ok. E essa imagem aqui um pouquinho mais para cá.
Então com o Ctrl, cliquei aqui, F8, então 800 por 237. Eu vou criar aqui o div para a imagem do banner, porém sem o botão, ó, sem o texto e a imagem do botão, só a imagem do banner. 800, vou tirar um pixel aqui, por 237. Ok, então vamos lá para o Notepad++. Então depois desse div do header, vou criar aqui outro div. Deixa eu colocar, dar mais um enter aqui. Div barra div com o id banner. Ok. E vamos colocar aqui dentro a imagem que a gente vai salvar agora do Photoshop. Então já está aqui recortado. Vou até diminuir um pixel aqui já, para ficar 800 mesmo. Olha lá, ferramenta, letreiro retangular, transformar seleção. Diminuímos um pixel, agora ficou 800. Dou um enter. Ok, então tá lá nossa imagem. Imagem, cortar, arquivo, salvar para web, como JPEG, não precisa de fundo transparente. Ok, vou colocar um pouco menor aqui, vou colocar 80 de qualidade, para diminuir o tamanho do arquivo, e vou salvar lá como banner. Ok, salvei, vou chamar essa imagem aqui para o meu HTML. Então, caminho imagens barra banner.jpg. Salvei. Vou atualizar, ainda não dei nenhuma propriedade, então o banner está aqui. O div do banner está aqui também. Então, vou criar agora as propriedades para o div banner que eu usei lá. Então, vamos lá. Div com id banner. Então, vamos dizer qual é a regra. Width, largura 800 pixels, altura height 230 e F8 237 pixels e centralizado, margem, então na direita, em cima e embaixo 0, na direita e na esquerda margem automática. Salvei, lá já está centralizado. Ok. Para colocar uma outra imagem por cima dessa imagem do banner, a imagem do banner não pode estar como imagem no HTML, ela tem que estar como fundo do banner. Ok? Então eu vou colocar essa imagem como fundo do banner e a outra imagem aqui dentro do div banner. Então essa imagem agora não vai estar mais aqui, ela vai ser o fundo desse div. Então vamos lá. Background URL. Vou colocar aqui no repeat para não repetir. E aqui dentro a gente coloca o caminho para a imagem. Então estamos dentro do CSS. Os pontinhos sai da pasta CSS, entra na pasta imagens e acha a imagem do banner .jpg. Ok, que tem exatamente esse tamanho aqui. Vai dar na mesma, a imagem não está aqui, mas salvei os dois arquivos e vou atualizar. Então a imagem agora atualizei, a imagem está aqui como fundo do banner, ok? Vamos colocar aqui agora a imagem do botão, certo? Que vai ser um link, então temos que ter aqui um link, href barra e aqui dentro a imagem do botão que a gente vai salvar. Agora, aqui a forma e a imagem, com o Ctrl clico no quadradinho da forma, já seleciona. Vou tirar a visualização de todas as outras camadas, deixar só do botão, vou lá em imagem cortar e vou salvar para a web como PNG24. Então salvar, vou colocar aqui botão. Ok, botão guardar, Ctrl Alt Z, volto à visualização
falta a visualização das outras camadas. Isso aí, todas as camadas agora com visualização. Voltando aqui para o Notepad, vou colocar então o arquivo da imagem, image source, e aqui imagens barra botão ponto png. Salvei, vou atualizar, então está aqui o link com a imagem. Pode ser que o Internet Explorer ele forme uma borda, porque a imagem com link no Internet Explorer tem uma borda azul. Então eu vou fazer o seguinte, então dentro do div banner, com id banner, todo link, né, vamos dar uma propriedade para o link, aliás, para a imagem do link, não vai ter borda, border none. Então vamos lá. Estar no Internet Explorer. Então beleza, a imagem sem borda. Vamos tirar o border aqui, vou salvar e vou atualizar no Internet Explorer. Pode ver que fica a borda azul. Colocando border none no Internet Explorer, some a borda azul. Agora eu vou posicionar o elemento A, né, que é esse link, dentro aqui da imagem, tá? Como ele está dentro do banner, eu vou posicionar esse elemento A. Vou criar aqui então um seletor para o elemento A, ok? Que a gente pode posicionar aqui usando a margem ou o elemento position. Como assim o elemento position? Da seguinte forma: o div banner eu coloco como a posição relativa. Relative. E o A eu coloco como position absolute. Então vai ser a posição absoluta em relação ao banner, que é o relativo. Então agora eu posso posicionar esse elemento em relação às bordas do topo e da esquerda do elemento banner. Na verdade, em relação a qualquer borda. Então, em relação à borda do topo, vai ter uma distância de, em relação ao banner, de 168 pixels. Então, 168 pixels. Em relação à borda da esquerda, vai ter uma distância de 620 pixels. 620 pixels. Salvei e vou atualizar no navegador. Então veja lá, a gente conseguiu uma posição relativa ao banner do topo e da borda da esquerda. Ok? A gente vai parar nessa parte, senão a aula vai ficar muito longa. Já deram mais de meia hora de aula. E vai continuar com essa parte de baixo na próxima videoaula, ok? Até mais então, pessoal.